Olá, muito boa noite a todos os amigos do programa Noite e Companhia. Sou Vanderlei Miranda e com alegria, chegando mais uma vez na noite de hoje para encher o seu coração de fé e para, trabalhando do lado de cá, trazer paz ao seu coração do lado de lá, na pessoa de Cristo Jesus. Essa paz que só Ele tem, essa paz que Ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Que você possa sentir agora o seu ambiente impregnado dessa paz e dessa presença maravilhosa de Jesus com você, aí onde você está. O programa Noite e Companhia, você já sabe, principalmente você que nos acompanha, para você que pela primeira vez sintoniza a Rede Super, nosso programa tem essa proposta. Aliás, como toda a programação da Rede Super tem a mesma proposta, sempre abençoar você. Os nossos programas são programas que permitem a você ficar aí do outro lado com a sua família assentado, sem nenhum constrangimento, assistindo sem ser agredido, com palavrões, com cenas de sexo, com cenas constrangedoras. A nossa programação é uma programação muito saudável, voltada para a família e uma programação agradável, gostosa. Você que acompanha o meu programa sabe do que eu estou falando. Na abertura dele, eu trago aquela mensagem muitas vezes que vem num momento aonde parece que você, olhando ao redor, não pode ter mais esperança. Essa mensagem vem para trazer esperança. Quando o momento é de guerra, ela vem para trazer paz. E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre perdão. Perdão, eu vou dizer uma coisa para você. Perdão é algo maravilhoso. Quando você perdoa, você libera a sua vida. Quando você recebe perdão, você sente aquele refrigério, aquela paz gostosa. E é sobre perdão que vamos falar nessa noite. Na sequência, nós vamos falar com um casal. Aliás, esse casal esteve aqui recentemente. Você se lembra do Abraão Aurélio de Souza? Ele hoje é pastor. A Carmen de Souza é a sua pastora auxiliar, é a esposa dele. O Abraão foi curado de hanseníase. Quando ele esteve aqui, ele contou detalhes da sua história, mas era tanta coisa que eu disse: não, vocês precisam voltar aqui para continuarmos esse papo, porque é muita coisa maravilhosa que Deus fez na vida desse casal e especialmente na vida do Abraão. Imagine uma pessoa portadora de hanseníase e de uma hanseníase que não havia na medicina cura. Aquela forma de hanseníase que não tem cura. E ele está aqui dando testemunho da sua cura. Para Deus nada será impossível. A palavra diz isso e esse testemunho, tenho certeza, vai te abençoar muito. Abraão e Carmen, mais uma vez, bem-vindos ao programa. Viu? É bom recebê-los aqui de volta. Quando vocês passaram por aqui da outra vez, foi tão bom. Eu me encontrei com pessoas, não é? E uma destas pessoas me disse: olha, eu chorei como criança quando ouvi a história daquele moço que foi curado de hanseníase. E como nós sabemos, tem mais coisas aí. Acredito que algumas pessoas nessa noite não vão se conter também. Se você quiser chorar, chore. Deixe as lágrimas lubrificar ou irrigar a sua alma nessa noite, viu? Fiquem aí tranquilos, daqui a pouco nós vamos bater um papo. E você também, eu convido, fique comigo, porque vai valer a pena conhecer mais lances da história do Abraão e da Carmen. Já começou o programa Noite e Companhia. O poder curativo do perdão. No calor de uma briga de criança, um garoto atingiu seu irmão caçula com uma vareta, ferindo o braço do mesmo. A mãe dos meninos limpou o machucado e colocou um curativo. Aquilo deveria encerrar o episódio, mas o irmão caçula, o ferido, não queria deixar que aquilo se acabasse ali. Sempre que havia uma pessoa disposta a ouvi-lo, o garotinho tirava o curativo do braço para mostrar e explicar o ferimento que seu irmão tinha lhe causado. Ao fazer isso, ele deixou que as bactérias entrassem no machucado. Isso levou a uma infecção e, finalmente,
a uma acumulação de pus no local ferido, que obrigou o menino a tomar vários remédios por muitos dias para sarar o pequeno ferimento. Algo semelhante pode acontecer com as feridas emocionais causadas a nós, feridas estas que abriram grandes, mais grandes marcas na nossa alma. Estas feridas devem ser tratadas, admitidas e limpas, às vezes com a ajuda de alguém que precisa vir em nosso socorro, a ajuda de alguém que, oferecendo o seu ombro, pode, com esse gesto bonito, trazer ao nosso coração a ajuda para a cicatrização dessas feridas. E uma maneira de encontrarmos a solução, de encontrarmos a cura, é quando liberamos o perdão, é quando não remexemos nestas coisas do passado. Somente quando nós perdoamos aqueles que nos causaram dor e deixamos de lado as mágoas do passado, poderemos ser curados e libertos para seguir adiante. Devemos pedir a Deus que nos liberte de alimentar as mágoas do passado, dando-nos graça para perdoar aqueles que de alguma forma nos fizeram mal. Precisamos aceitar a cura que Deus quer ministrar ao nosso coração e assim deixar que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, preencha o nosso ser. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Veja só, ao falar de perdão, nós estamos falando de algo que para muitas pessoas é difícil lidar com ele. É algo realmente que, eu confesso para você, para muitos, é muito difícil. Mas nós sabemos que o perdão, ele pode mudar o curso da nossa vida. Ele pode mudar o rumo da nossa história. E quero trazer aqui uma frase que eu tenho usado muito nesses dias. Eu incorporei essa frase à minha maneira de falar nesses dias. Perdoar não é esquecer. Porque muita gente pensa que perdoar é esquecer. Outras até dizem, perdoar eu perdoo, mas eu não me esqueço. E alguém querendo consertar isso disse que perdoar é esquecer. E agora chegamos a uma outra conclusão. Claro, você tem a sua maneira de pensar, vamos respeitá-la. O que eu vou colocar aqui é um pensamento, que você pode também adequá-lo à sua vida, à sua realidade, ou pode simplesmente ouvi-lo, dizer muito bonito, mas não serve para mim. Mas preste atenção, perdoar não é esquecer, é se lembrar e não sentir dor. Quando é que eu sei que eu perdoei alguém? É quando eu me lembro de situações que eu vivi no passado, situações de dor provocadas por uma determinada pessoa. Eu me lembro daquilo, está registrado aqui na minha memória. O tempo não apagou. Mas ao me lembrar, o que é que vai mostrar que aquilo já está tratado na minha vida? Que aquilo é uma questão resolvida na minha vida? O que vai mostrar isso é o fato de eu me lembrar e aquilo não produzir nenhum tipo de dor e não provocar em mim nenhuma intenção de revide. É isso mesmo. Porque todas as vezes que eu me lembrar de uma situação de dor do meu passado e eu pensar em revidar, eu pensar na vingança, é porque isso não foi tratado. Ou quando eu me lembrar disso e me sentir magoado, entristecido, deprimido, é porque isso ainda não foi tratado. E isso precisa ser tratado. Porque se não for, eu vou continuar amargando, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar, sabe, remoendo aquelas coisas. E isso não faz bem para a minha alma, isso não faz bem para mim. Para o meu próprio bem e, claro, para o seu próprio bem, nós devemos rever essas situações e devemos estar dispostos à liberação do perdão. Jesus falou sobre isso. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. E a partir do versículo 9, o Senhor Jesus fala aqui do perdão. E ele fala do perdão na única oração que ele nos ensinou. Não tem nenhuma outra oração na Bíblia ensinada por Jesus, a não ser a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é para nós uma oração de conserto, uma oração onde podemos, ao fazê-la com entendimento, podemos sim recuperar o tempo perdido e podemos trazer a cura
para a nossa vida. Preste atenção ao que diz aqui o texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Se você não tem sua Bíblia, anote a referência e depois você vai ler com calma. E você vai também perceber uma coisa. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ela não termina aonde normalmente a maioria das pessoas termina a oração do Pai Nosso. Olha só o que diz aqui. Portanto, vós orareis assim. É o Senhor Jesus nos ensinando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa. Preste atenção, porque aqui está o segredo de uma vida em paz, de uma vida tranquila. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora aqui veio o acréscimo. Normalmente, nós paramos aqui. A maioria das pessoas para aqui. Agora a oração continua. Jesus diz aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas eu não quero ficar só na oração do Pai Nosso. Eu quero continuar lendo aqui o que Jesus diz nos versículos 14 e 15. Porque orar a oração do Pai Nosso é importante, é muito importante. Mas eu não posso fazer dela uma reza, uma repetição sem sentido. Ela precisa ser incorporada à minha vida e à minha prática de vida. Quando eu falo de incorporar, é que ela precisa fazer parte da minha prática de vida. Ela não pode ser apenas uma oração, não podem ser apenas palavras impressas na página de um livro como a Bíblia, mas estas palavras precisam saltar de dentro da Bíblia e precisam ser forjadas, elas precisam ser entalhadas no meu coração. Olha só o que diz aqui o Senhor Jesus, nos dois versículos, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está mostrando aqui é que nós precisamos ter uma atitude. Precisamos ter uma atitude. Mas quem vai produzir a cura é o Senhor Deus. Por quê? Porque quando eu perdoo você e você me perdoa, o perdão de Deus vem sobre a nossa vida. Se eu não perdoar você e se você não me perdoar, Deus não pode liberar o perdão dele. Vamos imaginar aqui uma coisa, é mais ou menos como um contrato que precisa de 3 assinaturas. E que se faltar uma assinatura principal, que é a de Deus, nada vai acontecer. A minha assinatura é importante, a sua assinatura é importante, mas a de Deus é a mais importante. Então, Deus coloca o contrato. Vamos imaginar aqui um contrato de perdão. Está aqui o contrato. Você precisa assiná-lo. Eu preciso assiná-lo. Vamos imaginar que eu e você temos uma diferença para acertar. Nós precisamos resolver uma questão onde eu preciso te perdoar e você precisa me perdoar. Muito bem. Você vem aqui no contrato e assina. Eu também venho e assino. E aí o que é que Deus faz? Deus vem e assina embaixo. Ele libera o perdão. E a liberação do perdão de Deus para nós traz refrigério, traz paz, traz vida à nossa vida. Cura, cicatriza as feridas da nossa alma. Porém, se eu não te perdoar, é o que Jesus diz aqui, se você não me perdoar, Deus não pode liberar o perdão dele. E se Deus não liberar o perdão dele para nós, a nossa vida fica travada, nossa vida fica amarrada. Nós vivemos angustiados, deprimidos, doentes, porque a falta de perdão produz doença. Isso está comprovado cientificamente. Nós já ouvimos falar muito disso. Aliás,
O doutor Drauzio Varela mesmo fala a respeito disso. Outro dia li um texto dele aqui maravilhoso, ele já fala disso. A falta de perdão, de tratamento do perdão, produz doenças, traz consequências para o nosso mundo físico. Portanto, é uma situação delicada e séria e é preciso ser tratada. E se você precisa de perdoar e precisa de pedir perdão, não hesite, não pense duas vezes, não fique agora com aquela vergonha boba, com aquele orgulho bobo, porque o que impede a pessoa de pedir perdão é o orgulho. Você sabia disso? Ela disse, não, eu não vou pedir não, eu estava no meu direito. Olha, esqueça se você tinha direito, se você não tinha, se você tinha razão, se você não tinha. Se você está sofrendo, você vai escolher continuar sofrendo, isso é bobagem, isso é loucura, isso é estupidez, insensatez. Então libera o perdão logo. Chame a pessoa, diga para ela, olha, você está liberado, você está perdoada, você está, olha, toque a sua vida, eu quero dizer para você que não tenho mais nada contra você, e se eu fiz alguma coisa também que te magoou, por favor, me perdoe, fazendo aquilo que Jesus está dizendo aqui, que nós devemos perdoar. A oração que nós fazemos é essa, olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu muitas vezes quero perdão, mas não perdoo. Eu preciso desejar o perdão e preciso desejar perdoar. E quando eu faço isso, o perdão de Deus vem sobre a minha vida e tudo se resolve, tudo fica em paz. O ano está só começando e você não vai viver esse ano todo amargurado como viveu o ano passado. Vai? Não, acredito que não. Você é inteligente. E como inteligente que é, você vai começar a arrumar a casa. Você vai começar a arrumar, a organizar o seu mundo interior. E a hora é agora, esse é o melhor momento para começar. Se você tem aí já dentro da sua casa uma situação, se você já precisa fazer isso aí agora, quem sabe eu estou falando e a pessoa está aí com você no mesmo ambiente. Procure a pessoa agora, peça perdão, libere o perdão para ela, acerte as coisas, resolva. Se é no trabalho, ao colocar os pés lá amanhã de manhã, busque aquela pessoa que você precisa perdoar, libere o perdão para ela, peça perdão a ela. E assim você vai começar a viver um ano maravilhoso. E o ano está só começando. Muita coisa tem para acontecer ainda. Espero que você pegue essa palavra, aplique-a de forma prática à sua vida. E que a oração do Pai Nosso não seja apenas uma reza, que ela seja de fato uma oração que vai ser incorporada, que vai ser, como eu pedi aqui nessa noite, entalhada com letras de fogo no seu coração. Guarde isso e seja abençoado com essa palavra. E não se esqueça, perdoar não é esquecer, é se lembrar e não sentir dor. É isso. É como uma marca. Eu tenho aqui no meu dedo uma pequena marca de uma ferida causada por uma faca quando eu era criança. Eu olho para aqui, a marca está aqui, mas não tenho dor nenhuma mais, já curou. Já faz anos que está curado isso aqui. Faz anos, faz anos. É tão pequenininha, quase imperceptível. Não vou nem te mostrar ela pela câmera agora, porque é muito pequenininha, mas está aqui. Eu olho e vejo ela aqui. Não tem dor nenhuma. Foi curada. Deixe o perdão de Deus curar as feridas da sua alma nessa noite. Hoje nós vamos bater um papo com Abraão Aurélio de Souza, ele é pastor, Carmen de Souza é sua pastora auxiliar e também sua esposa. Esse casal tem uma história bacana e nós vamos começar a falar dessa história agora, ainda nesse primeiro bloco. Abraão era portador de hanseníase e esteve aqui e contou a sua história. E Deus fez um milagre na vida desse homem. E hoje nós vamos conhecer mais detalhes da sua história, porque houve um momento em que ele viveu mendigando, foi morar debaixo de uma ponte, enfim, enfrentou tudo quanto é tipo de adversidade da vida. Mas hoje está sentado aqui como um vitorioso em Cristo Jesus. Curado, hein? Curado de um tipo de hanseníase que na ciência não tem cura. Só o poder de Deus para fazer isso. Abraão e Carmen, mais uma vez, bem-vindos ao programa, viu? Amém. Abraão, quando você esteve aqui da outra vez, foi muito impactante a sua história. As pessoas com quem eu encontrei falavam, uma delas me disse, olha, eu chorei como uma criança quando ouvi a história do Abraão. E realmente nós sabemos, a sua história é uma história ímpar, é uma história não muito comum, alguém curado de hanseníase e curado de uma hanseníase que, cientificamente, não existe possibilidade de cura para ela. Ou seja, só um milagre mesmo. Porque nós sabemos que a maioria das manifestações de hanseníase hoje tem cura, ou praticamente todas, não é? Com exceção dessa sua, que era mesmo qual, Abraão, que não se dava esse tipo de hanseníase?
A minha hanseníase, o tipo dela era virchoviana. Virchoviana. Essa era, e na época, era a mais terrível que tinha. E não tinha cura. Não. Hoje tem cura para ela Hoje já? tem o controle médico. Ao controle, você estabiliza ela. Que num período de 2 anos, a Dapsona, a sulfona e o Lamprey, que era o remédio que era usado antigamente para o combate à lepra. Porque existem formas de doença que são mais leves, como a virchoviana é a mais agressiva, né? E nós Ela é a mais agressiva, porque se diz, é aquela que vai produzindo a deterioração do Correto. físico. Essa né? virchoviana, primeiro, ela vai provocando manchas, depois as manchas transformam em ferida, né? E os ossos vai deformando, o nariz vai tombando aos poucos e os pés também, os dedos dos pés vão atrofiando para dentro e não tem como você recuar na forma dela. Agora tem a lepra indeterminada, que é uma lepra que o médico não consegue definir qual é a forma dela, mas sabe que é lepra. Essa não agride muito o organismo do ser humano, não. É uma lepra que fica escondida de dentro, e quando a pessoa toma o remédio, ela explode para fora. A virchoviana é assim também. Temos a lepra tuberosa, que é uma forma de lepra que provoca caroços no corpo todinho do doente, né? Às vezes eu uso a expressão leproso aqui, porque a medicina mudou para hanseníase, né? Devido ao o médico que descobriu o remédio que combate o bacilo da lepra. Né? No momento eu esqueci o nome dele. Você vê que o leprosário Santa Isabel foi fundado em 1932. O primeiro médico da colônia foi Dr. Orestes Diniz. Foi um grande batalhador para que acabasse o preconceito. Mas infelizmente hoje tem muito preconceito ainda, você entendeu? E quando eu fui abrir a igreja na colônia Santa Isabel, eu escrevi carta para muitas igrejas, contando a minha história, falando que eu era leproso, tinha sido, entendeu? O milagre que Deus fez na minha vida. Eu escrevi para muitas igrejas e eu não tive o privilégio de escrever para a Lagoinha. Eu acabei esquecendo da Lagoinha. Mas eu escrevi para mais de 8 igrejas. Eu escrevi para Batista de Pedindo ajuda. Né? E o pastor Jorge Linhares foi o único, né? De todos eles, eu escrevi para 10 igrejas. O pastor Jorge Linhares foi o homem que teve a visão de águia, implantou esse ministério dentro do leprosário para a gente, abriu a igreja lá, montou direitinho e nos dá uma cobertura, né, financeira para a gente manter a obra. Então muitas pessoas ligaram para casa perguntando, senhor é de qual ministério? A gente esqueceu, né? Então se alguém ligar, somos da Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, com a liberdade do pastor Valério Miranda, está dando para a gente falar isso, né, pastor? À Porque vontade aqui, você eu quero pode agradecer. falar o que você quiser. Você só não pode aqui pecar. Aqui só não pode pecar, o resto pode fazer o que quiser. Primeiro eu agradeço ao meu Senhor, né, a Jesus, o meu Redentor, que me salvou, me tirou lá da sarjeta e me colocou aqui diante de todo o Brasil. Eu sei que agora milhões estão me ouvindo por esse aparelho tão abençoado. E foi uma das coisas que eu pedi para Jesus quando Ele me curou, que levasse esse testemunho para o mundo todo, se houvesse possibilidade. E creio que eu já estou recebendo os primeiros frutos, né? Agradecer ao Senhor pela visão também, a Batista da Lagoinha, a Rede Super, de ter nos confiado, ter nos chamado pela segunda vez para estar aqui, para poder concluir o testemunho que o senhor viu que não deu tempo da gente sim. Aliás, você, depois que terminou o outro programa, você me falou, pastor, olha, eu mendiguei, eu fui morar debaixo da ponte. Foi aí que eu disse, não, então vocês precisam voltar aqui, né, Carmen? Então. Agora, Carmen, essa fase que ele disse que foi morar debaixo da ponte, você já estava casada com ele? Você foi também? Eu conheci Nessa fase não, né? Não. Você conheceu ele depois. Cura, Daqui a pouco nós vamos falar então sobre isso. Nós vamos para o intervalo. Pastor. Deixa eu só segurar um pouquinho. Você conclui no próximo bloco, que eu vou chamar o intervalo, tá bom? E no próximo bloco nós continuamos. Tá bom? Pastor. Eu vou para o intervalo rapidinho. Por favor, não mude a sintonia, viu? Não mude. Fique aí, porque já já eu volto e vamos então continuar nesse papo com o Abraão Aurélio de Souza e a Carmen de Souza, ambos pastores ali na colônia Santa Isabel, com uma história muito bonita. Fica aí, rapidinho eu volto já. Sem Jesus, não dá para ser feliz. Gente, mas confusão que vocês arrumaram aí agora.